Ela também está sempre aqui conosco como convidada muito especial, porque ela trata do nosso lado da saúde emocional, da nossa constelação familiar, que a gente tem que trabalhar isso. Você imagina que o tema de hoje é bem interessante. Quem é uma pessoa controladora, né, que quer controlar tudo? Gente, isso atrapalha tanto, atrapalha na área profissional, da família, dos relacionamentos. Criança controladora, inclusive, não consegue brincar direito com os coleguinhas. É isso mesmo, Conceição, tudo em paz? Bom dia, grata por mais um convite. Vamos falar pessoas controladoras e pessoas vítimas de outras que são controladoras, né? E quando a gente fala de criança controladora, isso nos remete a pais que não sabem estabelecer limites. Também, né? Pois é. A gente tem situações bem interessantes aqui, que a gente está no retorno das aulas, pais que voltaram a trabalhar e, às vezes, a mãe ou a dona de casa ou a companheira que ficam em casa. Então, quer dizer, são agendas bem diferenciadas. E aí tem aquela situação que a pessoa diz assim, estou fora do controle. E já tem outras que acham que tem que controlar o tempo inteiro. Como lidar com realidades e agendas tão diferentes? Na verdade, a pessoa controladora, ela também é uma vítima, né? É uma pessoa que também sofre porque ela quer tudo em ordem, ela não acredita na capacidade das outras pessoas. Um detalhe curioso, a pessoa controladora não é uma pessoa normalmente de boa autoestima, ela é uma pessoa de baixa autoestima. Ela acha que se tudo não tiver da forma que ela acredita que funciona, ou se não sair da forma que ela planejou, ela não vai dar certo. Só dá certo se for do jeito dela, é? Só dá certo se for do jeito dela. Ou então ela precisa daquilo para se sentir vista também, daquele comportamento. Mas assim, quando a gente fala assim, a questão de tem que ser dessa forma, por exemplo, passando primeiro pro lado das crianças, né? Que às vezes a criança quer fazer do jeito dela, mas ela não tem noção nem do perigo. Então, a mãe, às vezes, é muito controladora e evita dela aprender, inclusive andar com as próprias pernas. Esse tipo de controle atrapalha tanto a mãe como o filho? Atrapalha, sim, a criança, porque imagine que foi o modelo que ela aprendeu, certo? E quando você tem uma mãe controladora, é como se você estivesse dizendo para a criança o tempo todo, inteiro, que ela não consegue agir sozinha, que tem que ter alguém para pensar por ela. Certo? E muitas vezes a criança também ela demanda uma certa atenção e aprovação. São detalhes que nós sempre temos que observar. E aí ela aprendeu esse modelo e ela leva para a vida. E quando cresce, ela também se torna uma pessoa controladora. Quando eu digo que a pessoa controladora ela é uma vítima, porque ela sofre muito. Imagina você estar o tempo todo, você não relaxa, acreditando que aquele trabalho não vai sair de uma forma correta, se não for de sua forma. Você tentando controlar o relacionamento. Ave Maria, aí é pior ainda, né? Onde a pessoa está, o que é que ele está fazendo, né? Então, assim, são pesos, eu vou chamar de pesos que você carrega, que muitas vezes não são necessários. Agora, você diz assim, são pesos que a gente carrega. A pessoa que é controladora, ela percebe que ela é controladora, até da pessoa dizer assim, você quer dar conta de tudo. Minha mãe fala muito isso comigo, inclusive ela briga às vezes comigo. Se você não vai dar conta de tudo, não tem como você controlar tudo, resolver tudo, pagar tudo. Não dá. É humanamente impossível. Então, isso também me prejudica, porque não é que a gente fica frustrada, é porque a gente queria resolver, né? A gente queria ajudar. Eu ia falar isso. Pois é. Às vezes ela não percebe porque ela tem desculpas como, eu só quero ajudar, né? Porque tem que resolver. Eu só quero ajudar, tem que resolver. E ainda diz assim, pensando em você, é por você que eu faço isso. Às vezes utiliza daquela desculpa de que eu estou te protegendo, ou acredita que se ela não fizer, não vai sair do jeito que é para ser. Mas isso também lembra uma dificuldade de delegar. Muitas tarefas podem ser delegadas. Nós podemos confiar mais nas outras pessoas, e se você perceber, olha, quando você está nessa posição de controle, você não acredita que outras pessoas poderiam fazer aquilo. Ou que simplesmente você poderia
não seria tão necessário. E você se desgasta muito com esse comportamento e as pessoas que estão ao seu lado também. Então, imagine também a situação, a condição do que é controlado, né? No que está na relação com a pessoa controladora. Existe uma diferença. Nós não vamos rotular a pessoa, toda pessoa organizada, a pessoa que tem necessidade de resolver questões, não necessariamente precisa ser uma pessoa controladora. Eu não posso te rotular como controladora por isso. Então, como na maioria do que não é natural, saudável, quando é que eu vou dizer que uma pessoa é controladora? Quando a forma dela ser atrapalha as relações e a própria vida. Então, aí eu posso dizer que essa dificuldade em delegar e em estabelecer limites para si próprio, né? Vamos observar a partir daí se eu não estou diante de uma pessoa controladora. Olha, e em relação, já tem aqui, a pessoa colocou assim, Zé, por favor, não identifique o meu nome. O meu namorado é altamente controlador. Ele quer saber para onde eu vou, a hora que eu vou retornar, vai me buscar. Eu dirijo, eu tenho meu carro. Mas ele diz, não, eu vou lhe ela disse que o namoro é bom, mas tem esse lado dele que ele precisa trabalhar, porque senão vai atrapalhar esse namoro. Tem 2 anos que eles namoram. E aí ela disse assim, eu me sinto acuada. Que às vezes eu estou fazendo uma coisa, ele chega, vem e diz, não, me dê, quem vai fazer sou eu, você não vai tomar conta disso. Eu sei que é para me ajudar, mas tem coisas que eu quero fazer, eu quero manter minha individualidade. Aí ela pergunta, como agir isso? São terapias juntos ou separadamente? Eu gostei muito dessa pergunta, porque eu queria muito falar sobre isso, né? A pessoa que é controlada. A primeira observação que eu faço, né, é quando nós dizemos, ele precisa mudar. Gente, quem precisa mudar é a gente. Né? Primeiro, porque é muito mais difícil mudar o outro do que a nós mesmos. Ah, mas o controlador sou eu. Então, mas eu estou falando para você, que é quem está buscando, né? A terapia, sim, é importante, mas muitas vezes é difícil você convencer alguém a chegar na terapia. Então, vai você. É muito mais fácil. E o que eu poderia fazer na situação? Em primeiro lugar, tem um detalhe, César. A pessoa controladora, ela precisa entender que ela é querida. Você tem que falar o que você sente, certo? Você tem que dizer para a pessoa o quanto aquele comportamento te incomoda. Então, você vai dizer para o seu namorado que esse comportamento te sufoca, te incomoda, que ele pode confiar em você em vários sentidos, em você resolver suas coisas, né? Na questão de que você o ama, de sua fidelidade, você diz para a pessoa que ela é importante para você, sim. Como eu falei no início, às vezes são pessoas de baixa autoestima, e você diz para ela, você é importante para mim e esse comportamento te incomoda. Uma outra questão pensa que parte de você, meu bem, está permitindo que a pessoa haja daquela forma. Muitas vezes nós atribuímos muito a responsabilidade para outra pessoa, mas que parte de mim aceita isso? O que há de ser resolvido em minha autoestima, que eu consiga dar um limite para aquela pessoa e não suporte mais esses comportamentos abusivos, vamos chamar assim. São abusivos, né? São abusivos. Né? Então, você vai dizer assim, ó, por que eu suporto isso? Quando você faz sua terapia, fica até mais fácil, mas até lá vai questionando. Quando nós mudamos, as pessoas mudam, gente. Isso é uma consequência natural. Nós mudamos, as pessoas mudam. E vamos para a terceira questão, e se ela não muda? Aí cabe a você refletir se aquele relacionamento, vale a pena, amoroso ou não, é saudável, vale a pena.